O meu clube, por exemplo, é um clube que só tem basquete feminino, só. E eu compito com clubes que têm feminino e masculino. E eu sei o investimento que é feito de um lado e que é feito do outro. Sim. O que eu acho é que eu quero um ordenado igual ao jogador da década, porque eu sou a jogadora da década. E eu gostava de não ganhar 4 vezes menos, 5 vezes, 6 vezes menos, Sim. não é? É uma disparidade muito É grande. É muito grande. E que daqui a 20 anos não vou estar a jogar, não é? Mas eu gostava muito que a próxima jogadora da década não tivesse este, não um problema, mas que não tivesse este nozinho, não é? Porquê, não é? Olá a todas e a todos. Março é o mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher. E hoje, aqui neste episódio do Igualmente, estou à conversa com 2 mulheres, 2 Márcias, e vamos falar sobre desporto. Sim, é verdade, as mulheres também gostam de falar de desporto. E no desporto ainda distinguimos muito o feminino do masculino, mas na verdade todas as atletas e todos os atletas o que querem é ser melhores na sua arte. Hoje vamos falar um bocadinho sobre esta questão de género e de como as respectivas características físicas de cada género influenciam ou não o percurso de um atleta. E quem melhor do que as Márcias para responderem a esta questão? Sejam muito bem-vindas. Hoje temos a Márcia Costa, basquetebolista do Gdessa, Barreiro e da Seleção Nacional, e também a Márcia Azevedo, atleta federada em kickboxing e karaté e colaboradora da IKEA, da equipa de planificação de horários. E eu começo por perguntar às duas como é que o desporto entrou nas vossas vidas. Olha, no meu caso o desporto entrou ainda cedo, portanto eu tinha cerca de 14 anos, até a data ainda não tinha praticado assim nenhum desporto específico, gostava sim de filmes de artes marciais, algo que me foi incutido muito pelo meu pai, que era fã e era praticante também de karaté na altura. E então por intermédio de um amigo resolvi ir experimentar, porque tinha então esta curiosidade de saber o que era não especificamente o kickboxing, mas o que eram as artes marciais e os desportos de combate. Sim, tinhas o Bruce Lee como ídolo? Tinha o Van Damme como ídolo. Outra geração, é verdade. Outra geração, não era o Bruce Lee. E pronto, foi uma paixão que consegui trazer comigo até aos dias de hoje. Fui criando relações de amizade e o kickboxing foi algo que me incutiu em mim mesma, ajudou-me a ganhar confiança em mim mesma, ajudou-me a desenvolver e trabalhar várias partes do meu corpo, porque eu acho que o kickboxing é um desporto muito completo nesse aspecto e claro, conseguiu ajudar aqui a aliar também a parte da defesa pessoal, que é muito importante para nós para o dia de hoje. E apesar de ter sido o teu pai já atleta de karaté, não é? Que praticava karaté, a levar-te um bocadinho para esse mundo, quem te levou mesmo ao karaté foi o teu filho. Quem me levou ao karaté foi o meu filho, é verdade, curiosamente. O meu filho já pratica karaté há cerca de 2 anos e meio. E eu fui assistindo sempre nas bancadas, sempre com aquele bichinho das artes marciais, que é algo que eu sempre apreciei muito. Sim. E em maio do ano passado resolvi ir experimentar também, pronto. E agora estou aqui num mundo novo, sou o cinturão mais baixo que ele é mais graduado que eu e está a ser uma experiência muito gira. O teu filho é o teu mestre? O meu filho é o meu mestre. Márcia Costa, com 32 anos foste distinguida como jogadora da década de 2010-2020 pela Federação Portuguesa de Basquetebol. Parabéns. Obrigada. Grande feito, grande feito. E assim de repente parece, pronto, muito fácil, uma pessoa começa como hobby a jogar basquete e tal e de repente ganha estes prémios. Mas não é bem assim. O teu percurso já começou há 23? Sim. 23 sim, anos. 23. E como é que foi começar a jogar basquete? Como é que chegaste lá? Conta-me tudo. Bem, eu fui enganada por ser gulosa, porque... Como assim? Enganada por ser gulosa? Eu estava a brincar no pátio da casa da minha avó e a vizinha da minha avó, que tinha a minha idade, disse que, pá, se formos jogar basquete eles dão-nos gelados, queres vir? E eu, porque queria uma companheira. Claro. Ela já estava lá e se levasse amigas davam gelados e eu, claro que vou, nem sei bem o que é, mas eu vou ganhar um gelado, claro. Fácil. E lá fui para o basquete e aquilo começou realmente a tomar uma magnitude muito grande na minha vida. Eu estava no atletismo, estava no coro da igreja, estava na catequese, estava em tudo. E entretanto fui tendo de começar a selecionar aquilo que fazia sentido, no voleibol, em tudo. Sim. E o basquete realmente foi já o que ficou com o meu coração. Já tinhas assim uma predisposição para o desporto? Já tinha. Foi algo que sempre foi aparecendo na minha vida. Nada muito incutido pelos meus pais, tenho a dizer. Sim. Os meus pais nunca me obrigaram a fazer nada, nunca fizeram muita questão, mas gostavam do facto de eu
de repente aparecer com estas coisas. Olha, vou ali porque dão uns gelados, pode ser? Tipo, ok, voltas a que horas, vais com quem, quais são os horários, ok, com quem é que temos de falar, quem é o responsável. Pronto, eles sempre deixaram-me assim muito livre. Então, todas estas coisas criavam uma dinâmica diferente. Ir para a escola, voltar e ficar se calhar só ali por casa, para eles estava tudo bem, então foi só mais uma coisa que eu inventei na altura. E que idade tinhas quando foste atrás dos gelados? Tinha 10 aninhos. Eras muito 10 novinha. anos, sim. Mas e que idade é que tinhas quando percebeste e decidiste apostar no basquete mesmo como vertente profissionalizante? Isso foi muito mais tarde. Eu Muito só mais tomei a decisão de ser profissional do basquetebol em 2017. Até lá, eu conciliava o basquete com a minha vida profissional, onde me qualifiquei. Eu era instrutora de aulas de grupo num ginásio, eu era diretora técnica de um ginásio. Toda a minha vida estava à volta do que era o fitness. E depois, ao final do dia, eu saía a correr porque tinha que ir treinar. Fui sempre conciliando os dois lados. Para mim sempre foi fácil, era uma realidade que sempre tinha sido a minha, não é? A primeira faculdade e depois o ginásio com o ir treinar a seguir. Até que o meu marido começou a dizer: já percebeste que as coisas no basquete correm-te bem há muito tempo e que tal arriscarmos? Sim. E o meu medo era: não, mas calma, eu tenho um contrato de trabalho, eu sou efetiva aqui, nós estamos a construir a nossa família, como assim eu vou abdicar tudo só para jogar basquete? Porque as coisas realmente corriam bem, mas era um hobby. Sim. Como assim eu vou deixar tudo para viver do meu hobby? E realmente foi a melhor decisão que eu tomei. E vocês sentem que esse lugar de o desporto só como hobby tem um peso mais forte nas mulheres? Porque para os rapazes eu sinto que é muito imediato aquela coisa de o que é que queres fazer quando cresceres? Ser jogador de futebol. Ou seja, para eles têm uma noção imediata de que é um caminho, é uma profissão, podem ter uma família e planear a sua vida em torno disso, e em termos de efemeridade é a mesma, não é? Uma carreira enquanto jogador termina mais ou menos na mesma idade e bastante cedo. Porquê é que tu achas que olhavas para isso como um entrave e colocavas só no lugar de hobby porque precisavas de ter uma família e de... Eu acho precisamente porque não existem muitos exemplos. Imagina, se nós pensarmos no basquetebol feminino, nós conhecemos a Tisha Penicheiro, mas que teve na WNBA. Sim. Não é? Falamos da Mary, que teve na WNBA. Então era muito difícil perceber que existia um caminho profissional que podia dar dignidade a quem decide ser profissional de basquetebol, no caso, e constituir uma família com um ordenado que é ganho por seres profissional e seres atleta, né? Então não havia muitos exemplos. Então é quase como se não... Tu sonhas com algo que já viste. São poucas as pessoas que têm a capacidade de sonhar com algo que nunca viram. Então, se eu não tenho, provavelmente, a partir da capacidade para ir para uma WNBA, como assim eu vou ser profissional? Não é? Sim. E acho que... E pelo menos eu sinto muito isso, que as pessoas também, quando olham para mim, eu digo que sou profissional do basquete. É? Isso existe? É. Ainda há essa noção do isso existe? Muito. Principalmente porque quando digo onde jogo, eu não digo nenhum clube que esteja associado ao futebol. Claro. Isso ainda faz com que as pessoas estranhem mais. Mas espera, calma, e esse clube é bom? Sim, nós fomos campeões nacionais, nós fomos às competições europeias este ano. Sei lá, sim, eu vou à seleção nacional, nós estamos a lutar para ir ao europeu. Sim. E as pessoas não percebem a magnitude do que é um desporto que não é o futebol. Então às vezes é um bocadinho difícil perceber que sim, eu sou profissional e calma, eu não estou a brincar. Ainda tens de fazer prova curricular da capacidade do clube. Sim. Um pouco, porque realmente quando não está associado ao futebol torna-se um bocadinho difícil as pessoas perceberem o quão bom pode ser aquilo onde tu estás envolvido. Márcia, contigo um bocadinho diferente, continuas a ter o teu trabalho das 9 às 5, ou não será propriamente das 9 às 5, mas tens o teu trabalho, mas o kickboxing e o karaté não são apenas hobbies, porque tu és federada. Sou federada, sim. Fazes torneios, campeonatos. Sim, desde cedo comecei a fazer competição, mas nunca olhei para o kickboxing como algo que eu quisesse fazer a nível profissional. Portanto, eu ingressei no mundo da competição apenas para desenvolvimento pessoal e para me ajudar a sair da minha zona de conforto. Sim, e achas que nunca olhaste porquê? Tens tido bons resultados nos torneios? Sim, tive bons resultados, mas nunca olhei para aquilo de uma forma em como era isto que eu queria fazer da minha vida. Sempre encarei aquilo como um hobby e é um hobby que eu tenho até o dia de hoje e nunca quis muito mais que isso. Mas tiveste algum exemplo de pessoas que tu admirasses, mulheres que tu admirasses, que tinham o kickboxing como prática profissional de dia a dia? Sim, desde a altura em que eu fazia competição, eu tinha, na altura era atleta, portanto tinha a Dina Pedro, sim. Que ela para mim sempre foi uma referência feminina gigante no kickboxing e sempre olhei para ela com muita admiração
nunca trabalhei diretamente, nunca treinei com ela diretamente, não é? Porque eu vivo no Porto e ela é treinadora aqui em Lisboa. Contactei com ela apenas em campeonatos nacionais e tive a oportunidade de contactar com ela num campeonato europeu, onde também tive a possibilidade de representar a nossa seleção, e ela era selecionadora de parte da nossa equipa. Sim. Porquê que vocês sentem que as mulheres estão, se é que sentem, já estou eu aqui a enviesar a resposta, mas sentem que as mulheres estão subrepresentadas nos desportos? Sim. Sem Nós vergonhas, sentimos é para necessidade de falarmos pensar um mesmo do que bocadinho, não é? sentimos. Mas Sim. Sim. Sim, acho que sim. Acho que esta coisa eu acredito que agora não venha de um fundo com a intenção de minimizar o género. Mas a verdade é que quando nós olhamos para este tipo de mulheres que querem ir para o desporto, têm que sempre olhar como se fosse uma coisinha, tipo, é um acrescento à tua vida. As não pode ser condições a não tua são as vida. mesmas, infelizmente ainda não são as mesmas Não que os de todos. homens, a nível de salário ainda não é o mesmo, portanto Sim. tem sempre que ponderar muito bem antes de ingressar ao lado profissional. Já vamos mergulhar nessa realidade. Queria-te perguntar como é que é o teu dia-a-dia Olha, enquanto atleta, para termos um sim. bocadinho uma noção da realidade de uma mulher desportista. Então, enquanto atleta, eu acordo para levar o meu filho ao colégio. Exato. Porque o meu dia começa assim, não é? Acordar cedo para levar o Tomás ao colégio e O depois Tomás que tem 3 anos, sim, anos. tem 3 anos. Depois daí eu articulo tudo para que o meu treino, neste caso é o treino da manhã, é um treino individual, que é a minha responsabilidade ir fazer aquele treino. Então eu faço de maneira a que o meu dia enquanto atleta, para o meu treino, começa ali por volta das 10h30, 11, que assim eu tenho a certeza que a parte de meio já está feita. Sim. Então sim, vou treinar, normalmente faço o treino individual com um PT de campo, ou seja, um PT de basquete. Depois sigo para o ginásio, que também é a minha responsabilidade de fazê-lo. Depois vou para casa, almoço. A partir daí começam as tarefas de casa e de mãe, porque eu tenho que preparar de tudo, porque ali às 4h30 tenho que sair para ir pegar o Tomás, que também faz parte do meu dia enquanto atleta, Sim. porque ele segue comigo para o treino da noite. Ele vai sempre comigo, pronto, dos 5 treinos faz 4 comigo, segue comigo para o treino da noite e aí já tem que estar o jantar dele na lancheira, o lanche, o meu lanche, tem que estar tudo pronto porque nós já só voltamos a casa às 10h30, 11 da noite e pronto. E isso das 5 até às 10 tem que estar tudo comigo para que depois ele também não saia prejudicado por uma coisa que eu até acho que beneficia um bocadinho esta Dinâmica vida familiar, dele. Sim, claro. é. E na tua dinâmica, acho que podemos falar sobre isso, não é? Tu és casada também com um jogador de basquete? Sim. O meu Alguém marido que pratica a modalidade. Sim, ele pratica, sim. Ele é professor universitário, mas o basquete está muito presente na vida dele. Aliás, ele também faz 2 treinos por dia. Ele dedica muito tempo ao basquete. Não é a profissão dele, mas é algo que lhe tira também muito tempo. Sim. E como é que é a presença dele nessa necessidade de cuidado ao Tomás, de partilha, de ela está a treinar, ele está em casa? Como é que vocês fazem essa gestão? Nós temos uma gestão muito simples, até porque nós pensámos muito nisto, por todas as barreiras que existem, nós tivemos que planear isto. E é uma logística relativamente simples. O Tomás vai comigo sempre para os treinos, nós temos uma babysitter que está lá no pavilhão comigo. Sim. Nesse horário ele está com ela. Nos dias em que o meu marido está de folga do basquete, que é à quarta-feira normalmente, ele fica com o pai em casa, para também poderem, ele não ter que estar sempre no pavilhão também, Claro. faz parte. E nos outros dias ele vai comigo para o pavilhão. É uma logística super simples. Não sentes esse peso, não é? Da maternidade, ter-te colocado num lugar diferente ou impedir-te de alguma forma de te dedicares àquilo que tu precisas de te dedicar para teres o alto rendimento que tu tens? Não sentes que... Eu há pouco tempo, não sei o que é que eu vi na televisão, que me fez pensar sobre isso. Que eu gosto de levar a maternidade com alguma leveza. Sim. E isso ajuda. Mas a verdade é que eu sinto o peso, nem que seja do planeamento, não é? Eu tive que planear tudo isto para que agora também fosse algo leve para mim. Eu tive que pensar em soluções para que esta coisa da babysitter estar no treino. Se calhar, sei lá, para algumas colegas minhas não é possível. Para Claro. mim era a solução. Eu ser mãe e ser atleta não podia ser algo que não fosse compatível. Não estava fora de questão eu deixar de jogar basquete porque vou ser mãe. E que eu percebo que seja a opção de algumas, está tudo bem. Para mim não, porque eram 2 sonhos tão grandes, 2 sonhos que eu queria tanto realizar, que não fazia sentido nenhum eu ter que abdicar de um para ter o outro. Então toda esta logística
não tem tanto peso porque houve um planeamento prévio, mas a verdade é que teve que ser planeado, não é? Não é algo natural. Sim. E é esta naturalidade que eu acho que tem que começar a haver, tem que ser algo muito mais, porque no fundo é normal que aconteça, é normal que uma atleta possa vir a ser mãe. Claro. Então tem que haver já algo minimamente Da estruturado. mesma forma que os atletas Vão ser são pais também, é não é? isso mesmo. Os que escolhem ser pais, claro. É isso mesmo. Nós sabemos que isso faz com que nós tenhamos que parar um pouco a nossa atividade. Está tudo bem. Mas que nós tínhamos que lutar contra o sistema. Quando voltamos é que eu acho que não é justo. Sim. Acima de tudo eu acho que não é justo. Então todo este planeamento para que eu não tivesse metade das lutas teve que ser feito. Então tira algum peso a toda esta logística, mas obviamente que esse peso existe. Sim. E eu é que sinto que minimizo tudo o que está à volta, não é? Márcia, por falar em lutas, lutas muito para fazer também essa gestão de a profissional, a mãe e a lutadora? Sim, porque além do trabalho que tenho, que o pai tem também, temos que acompanhar o Leonardo depois também nas atividades extracurriculares dele, temos que dar o acompanhamento devido também na parte da escola e depois muitas das vezes ele também acaba por nos acompanhar, tanto a mim como ao pai, porque treinamos os dois juntos, acaba por nos acompanhar também a nós nos treinos, portanto Sim, facilita, sim. Facilita. Mas tu és craque em planificação de horários, não é? E tem que planificar muito bem também a vida pessoal, exatamente. Sim, tu sentes que o teu, na planificação de horários que tens de fazer, há essa questão de mães que te pedem determinado horário ou essa preocupação de mães e pais, tu sentes essa diferença? Na IKEA nós procuramos sempre igualar aqui da melhor forma possível a identidade de género dentro da nossa empresa, portanto há muito tempo que já eliminamos as diferenças salariais baseadas em género e temos um bom equilíbrio, digamos, entre as funções de liderança dentro da nossa empresa. No que toca, por exemplo, à assistência à família, para nós é muito natural ter um homem que chega à nossa beira e nos diga: hoje vou ter que faltar porque tenho que ficar com o meu filho que está doente. Ou temos muitas vezes colegas nossos a usufruir do benefício que nós temos do Passa Mais Tempo com o Teu Bebé no início dos primeiros meses, com o acompanhamento. Portanto, acho que aqui é mais tentar criar igualdade para todos, termos todos os mesmos direitos e não nos basearmos aqui no género, mas criar esta igualdade para todos. A empresa proporciona isso e tu sentes Exatamente. que há uma procura igual ou continuam a ser as mães a ter esse lugar de... Ainda continuam a ser as mães, sim. Continua. É positivo ver que começa a haver esse pedido também do lado dos pais e esse auxílio que acabam por dar também às esposas, mas sim, ainda continua a ser mais as mulheres. Sim, a IKEA é uma empresa muito inclusiva e também queremos incluir a voz dos colaboradores aqui neste podcast, videocast. Então temos uma caixinha onde as pessoas podem deixar perguntas para fazer aos nossos convidados. E queria avançar aqui com um comentário de um colaborador da IKEA que não se quis identificar, porque tem esta possibilidade de anonimato ou de identificação, mas que pergunta: se o público feminino visse tanto o desporto feminino como o masculino, já o desporto feminino estaria noutro patamar? Eu não sei se tem a ver com as mulheres procurarem ver mais desporto. Eu não acho que seja por aí. Eu acho que a diferença é a quantidade de informação que aparece de desportos no masculino e para desportos no feminino. Eu já joguei finais de taças brilhantes que ninguém vê porque ninguém passa, não é? Certo. Sim. E porque se calhar se a final de uma liga masculina de basquete que já passa na televisão, se fosse passada no mesmo horário que é o basquete feminino, se calhar também ninguém via, não é? Eu acho que tem a ver com o disponibilizar naquela hora, naquele horário que é privilegiado para uns e que para os outros é posto numa hora em que se calhar ninguém está disponível a ver. Eu acho que não tem a ver com o consumo do público feminino no desporto, sabes? Eu acho que tem mais a ver com o estar tão acessível quanto. Sim. Mas há muito esta ideia de as mulheres querem mais condições no desporto, mas depois não há público para isso. Não há público para isso ou não é oferecido ao público essa possibilidade? O que é que vocês Acho que sentem? não é oferecido ao público essa possibilidade. Acho que seria mais por aí. Sim. Acredito que se houvesse mais essa possibilidade, que houvesse mulheres a interessar-se mais, a praticar mais desporto,
iria dar outra visibilidade também às modalidades na prática das mulheres. Sim. Sim. Como é que se responde a esta provocação? De percebermos se as mulheres não têm melhores condições porque ninguém se interessa pelo desporto praticado no feminino, ou porque não há investimento da parte de quem manda de dar visibilidade a esse desporto? Eu acho que no fundo não há investimento suficiente. Porque eu, se tiver uma coisa que começa cá em cima e outra que começa cá em baixo, eu não posso investir da mesma maneira, porque a diferença, a lacuna vai se manter, não é? Eu acho que tem que haver um investimento maior no apresentar do desporto no feminino, seja ele qual for. Neste momento sabemos perfeitamente que o futebol tem sempre mais visibilidade por tudo o que traz, não é? Todo o universo que circula. Sim, e pelo negócio que está à volta do futebol, nós sabemos perfeitamente isso. Mas existem mais federações, não é? Existem mais entidades que têm que estar disponíveis a que isto realmente acabe. Tem que haver um investimento maior no feminino. E tem que haver porquê? Porque não faz sentido que não haja, não é? Sim, porque uma coisa, a qualidade do desporto no feminino é igualável. Sim, seria super aceitável não se investir no basquetebol. Agora, não é aceitável não se investir tanto no basquetebol feminino. Uhum. Que se faça um investimento igual pela modalidade, pelas modalidades, sim, não pelo género. Há um exemplo muito... Obviamente nós falamos aqui destas coisas e muita burocracia nós não sabemos, não é? Alguns porquês não nos chegam. Sim. Mas eu há pouco tempo soube que um árbitro que vá apitar uma liga feminina ganha menos do que se for apitar a liga masculina. Então como é que vocês querem que um árbitro realmente se interesse por queira não é? investir, claro. Obviamente, e volto a dizer, eu não sei pormenores, mas eu soube que alguém que faça mesa, que é quem põe os pontos e tal, se for para uma competição, acho que até de formação, não quero cometer aqui erros, mas dentro do que eu sei, até de formação feminino, ganha menos. Sim. E acham que isso pode ser um bocadinho para mantermos o status quo? Ou seja, nós vivemos num mundo que felizmente estamos a caminhar a passos largos para mudarmos esta realidade, sim, mas ainda vivemos muito num mundo de papéis de género, não é? Ao rapaz oferecemos uma bola, à menina oferecemos uma Barbie, ao rapaz oferecemos roupas azuis, à rapariga oferecemos roupas cor-de-rosa. Ainda há um bocadinho essa lógica, não é? De papéis de género e de que cada um deve ou não deve fazer e do que é esperado de uma menina que vá para o balé, provavelmente, e de um rapaz, não é? Como é que vocês acham que o desporto pode influenciar a vida de uma rapariga? Que qualidades, que ferramentas é que desenvolve que possam ser úteis e essenciais para as raparigas e por isso devemos investir em dar-lhes também esse estímulo? O desporto, e qualquer ele que seja, eu acho que vai sempre trazer mais-valias para a tua vida, tanto pessoal como profissional e como indivíduo. Tu acabas sempre por desenvolver competências de entreajuda, aprendes a trabalhar em equipa, o foco, a empatia com o outro. Portanto, isso são tudo mais-valias que tu vais requerer para ti e que vais conseguir reproduzir depois em qualquer outra área. Por isso acaba sempre por ser uma mais-valia e vai sempre influenciar os nossos comportamentos. Tirando a parte que agora falamos muito em stress e problemas de saúde mental, exatamente, acaba sempre por te ajudar a libertar também esse stress. Eu falo no meu caso, para mim praticar o kickboxing ou o karaté acabam por ser a minha terapia. Sim. É uma forma também de regular eu sinto-me muito mais equilibrada, tanto a nível físico como mental, por sim, isso... O que é que sentes que a prática de karaté e kickboxing te trouxe? Além de me ajudar a libertar o stress do dia-a-dia e a requerer técnicas de aprendizagem de defesa que para mim são muito importantes, ajudou-me a acreditar mais em mim mesma, ajudou-me a incutir mais autoestima, sou uma pessoa muito mais focada, sei trabalhar em equipa e sei respeitar os meus colegas que trabalham comigo, tanto a nível desportivo como profissional. Portanto, qualquer desporto que seja vai ser sempre uma mais-valia para qualquer menina. Sim. A pedagogia do desporto é muito importante, não é? Com tantos exemplos de violência doméstica, eu também acho que o desporto ajuda a mulher a saber se posicionar numa relação um pouco mais tóxica, sabes? E poder, sim, se calhar, ter ali um bocadinho mais de... A ter mais voz. Eu acredito que não, eu acho que pode não ter a ver com o tipo de desporto, mas pode ter, sim, a ver com a necessidade de te afirmares num grupo, de saber estar naquele grupo.
Não é e tanta de questão de sentir- possibilidade de equiparar num confronto físico. É isso. É mais. Exatamente. Nós no programa anterior falámos precisamente sobre violência no namoro e sobre a importância do autoconhecimento, que eu acho que é uma das ferramentas que o desporto, também, a prática do desporto, também nos traz muito, não é? Conhecermos os nossos limites, como é que funcionamos dentro de um grupo, acho que também nos traz muito autoconhecimento. E falávamos precisamente sobre isso, como o autoconhecimento é muitas vezes uma barreira para limitar estes comportamentos mais abusivos e. Sim. Nunca tinha pensado a fundo nisto, que é, eu sou uma Márcia dentro de campo que eu não sou fora de campo. E eu fui descobrindo isso. E as pessoas, obviamente, que as pessoas gostarem daquilo que viam dentro de campo, dava-me, de certa maneira, deixava-me feliz, não é? As pessoas elogiavam o meu trabalho e tudo mais. E aquilo quase que me dava, ok, afinal eu também consigo. Um superpoder. É. E eu durante muito tempo nem via aquilo bem como sucesso desportivo, eu via como sucesso pessoal, sabes? Aquela coisa de, uau, de repente é unânime o reconhecimento que eu tenho, não é? Das pessoas que estão perto de mim, é tudo... tanto que esta noção de prémios que eu fui ganhando e tudo mais, caiu uma ficha muito tarde, porque tudo aquilo, e até ainda hoje, tudo aquilo são quase como conquistas a nível pessoal, Sim. sabes? E que diferenças é que encontravas? Falaste de uma forma que parecia mesmo que existiam duas Márcias. Que diferenças é que encontravas entre a Márcia fora de campo e a Márcia dentro de campo? Olha, eu era uma pessoa que, nem é adolescente, era uma pessoa, eu, aos 20 anos eu ainda era assim. Imagina, eu não me sentia capaz de ir, sei lá, vou ao restaurante sozinha. Não vou. Sim. Vou a um café sozinha. Vou andar no centro comercial sozinha. Vou com a cabeça assim em baixo e toda encolhida. E de repente o reconhecimento, tu também podes, também mereces, tu também pertences a este lugar, foi surgindo com o reconhecimento que eu fui tendo no basquete. E olhas para ti de Fez-te outra levantar forma. o queixo, Sim, não é? sim. Mas que era algo que eu não me apercebia, que eu era muito curva, que a minha personalidade era muito curva. Por muito que eu tivesse uma opinião, ou que tudo isto já estivesse dentro de mim, sei lá, se calhar eu não me sentia à vontade para dizer, para sentir, para exteriorizar. E o basquete foi-me ajudando a isso, a ter isso, essa... E estou-vos a dizer sinceramente, Sim. este raciocínio eu estou a ter convosco agora. Que maravilha! Porque realmente isso tem acontecido. Eu não era pessoa de ir a um café, não era... Sim. Porque eu simplesmente não me sentia merecedora daquele. Não, tipo, as pessoas percebem que tu não fazes parte disto, não fazes Sim, parte deste certo. mundo. Não me querem ouvir. É isso. Márcia, tu verbalizaste ao início que procuraste um bocadinho também as artes marciais Sim. para te... Fala-me sobre isso. Isto na minha adolescência eu vivia as coisas, eu sempre fui muito introvertida e mais calada, portanto eu não exteriorizava, não falava, não partilhava a minha opinião. Porque cada vez que eu tentava fazer, os nervos eram tantos que eu só chorava. Portanto, as artes marciais vieram-me ajudar imenso neste aspecto. Nessa angústia social. Exatamente, sim, Sim. sem dúvida. E é um bocadinho daquilo que temos vindo falar até agora. Agora eu consigo encarar e ver as coisas de outra forma e posicionar-me de outra forma que com 14 anos não faria. Sim. A minha postura não era a mesma. Não era de todo. Pois eu sinto isso com as artes, não é? Com a parte da representação. Foi tipo, eu ouço, mas agora vocês muito vão-me ouvir engraçado. também, porque eu também tenho alguma coisa a dizer. E tenho alguma coisa para mostrar, Exatamente. isso é muito bom. Márcia, há pouco falavas da questão da pertença e vou querer levar isto aqui para um outro lugar. Tu, enquanto mulher negra, não sei qual é a tua situação, és afrodescendente? Sim, eu nasci cá em Nasceste em Portugal, os Portugal. meus pais são cabo-verdianos. Muito bem. Fala-se muito de discriminação e de racismo e o desporto tem tido um posicionamento até bastante perentório e assertivo em relação a serem contra a discriminação, mas infelizmente ainda há muitos casos a acontecer, não é? O caso do Marega, muitos casos de racismo a acontecer, mas isto tem aqui um bocadinho dois lugares, não é? Porque também se espera das pessoas negras que tenham um porte atlético e uma aptidão natural, quer para a dança, quer para o desporto. Como é que tu viveste ou vives o racismo na tua profissão? Sentes, não sentes? Sentes essa pressão da expectativa? É uma questão para ti? Nunca foi? Felizmente, a abordagem mais agressiva de ser, sei lá, julgada pelas bancadas e tudo mais, eu nunca sofri e nem nunca estive presente, mas sei que existe. Sim. Mas depois também existe outro tipo de linguagens preconceituosas que as pessoas não se apercebem, como por exemplo, ok, estão à espera que uma atleta negra seja realmente forte fisicamente, mas limitá-la a isso é das piores coisas que pode acontecer. Porque
ter uma criança que é disponível fisicamente e que depois não se dá. Não, taticamente é pá, tu pronto, não penses, faz, salta, não é? Corre. Não, mas eu queria ler. Não leias esta situação, passa a bola e corre para a frente. E isso eu ouvi. Isso eu ouvi, tu serves para correr, corre, vai tu para a frente, vai. Ou seja, desumanizarem-te. Sim, e limitarem-me àquilo que o meu físico podia fazer e não ao pensar o jogo, em pedir uma jogada. E isto Criar acontece. estratégias, Isso, ter pensamento crítico. isto ainda acontece. Eu sei que não acontece agora comigo, porque felizmente eu tive pessoas à minha volta que me foram ajudando também a desenvolver essa parte, que era menos inata, não é? Porque a parte inata é muito fácil, não é? Pegas, corres, vais, tens predisponível, tens sucesso. Mas a verdade é que o basquete é muito mais do que isso. Claro. E fui tendo pessoas à minha volta e o meu marido foi fundamental para eu crescer enquanto jogadora, porque ele percebe também de basquete, não é? Então também foi-me dando isso, que há muitas vezes no clube eu não recebia esse tipo de feedbacks e ele acrescentou-me imenso nessa parte e foi-me mostrando que realmente estás a ver como te estão a limitar. E que eu não me apercebia. E às vezes também é preciso pessoas de fora que têm noção deste tipo de barreiras que nos põem também chamarem-nos a atenção. Mas sim, é muito fácil, enquanto atleta negra, ouvirmos feedbacks ótimos sobre a nossa performance física, não é? O que o nosso corpo faz, e depois quererem nos limitar a isso. E é só. Eu acho que é demasiado redutor, não é? Sim. Tu alguma vez sentiste necessidade que precisavas de provar alguma coisa? Tu, por exemplo, foste a única mulher portuguesa basquetebolista a ser mãe e a voltar 4 meses depois de ter sido mãe a jogar na nossa seleção, não é? Sentes que isso foi uma forma de... Porque é muito engraçado, isto é tudo muito ambivalente e nada é só uma coisa, não é? Achas que pode ter sido uma forma de provares eu também consigo, as mulheres também conseguem, nós também podemos, e sentes que é importante seres esse lugar de representatividade para as mulheres e para os homens e para as pessoas perceberem que tudo aquilo a que nós nos propomos nós somos capazes, desde que haja um investimento, nós não precisamos de ser arredados da alta competição e do alto rendimento por sermos mães, por exemplo. Eu fui ganhando consciência disso. Antes era só um sonho meu, eu quero ser mãe, e depois comecei a perceber que as pessoas... Era como, a Márcia tem sucesso agora, mas ela agora diz que vai parar porque quer ser mãe. Agora pronto, já sabe, não é? O que é que vai acontecer, não é? A tua sentença de fim de vida comecei já estava. a sentir isso, comecei a perceber que isso acontecia, e depois entretanto coincidiu com a pandemia e alguns clubes de formação falavam comigo e queriam que eu estivesse em videochamada com outras atletas, e que eu comecei a perceber que as pessoas estão a duvidar que eu vou voltar à Márcia que eles conhecem, não é? E eu não estava a perceber de onde é que isso vinha. E começou a ser um objetivo. Espera, vocês não estão a perceber, eu vou mesmo voltar. E sinceramente isso fez com que, eu acredito mesmo que esse duvidar fez com que eu voltasse ainda melhor do que quando eu parei. Eu sou muito melhor atleta agora do que era antes de ter o meu filho, mas eu não tenho dúvidas nenhumas disso. E veio muito disso, dessa necessidade de provar. Houve essa necessidade de provar. E hoje em dia eu fico feliz porque eu ia provar na mesma, porque a minha intenção era voltar, não é? Mas saber que houve vozes que eu tive que calar, não é? Para mim foi ótimo, porque a partir de agora percebam que sim, nós podemos ser profissionais, atletas profissionais, ser mães e voltar. Obviamente que existe uma estrutura principalmente familiar, não é? Porque, como eu te disse, o meu marido pensou em tudo isto comigo. Sim, não fizeste sozinha, claro. Normalmente sou eu que tenho a voz, mas isto é tudo planeado enquanto família. Mas a verdade é que é possível. E eu também só tive noção disso quando comecei a espreitar outros mundos, porque até lá era difícil para mim também ver alguém à volta que também não fosse chamado maluco. Sim. Quando decidisse, ok, vais ser mãe e agora vais voltar a jogar normalmente. E que outros mundos foram esses? Eu tinha uma colega de equipa que tinha já na altura 38 anos e jogava comigo na primeira divisão, que levava os 2 filhos para o treino e eles dormiam num colchão de ginástica ali num canto. Sim. E não era nada dramático, eles estão lá com a mãe e acabava o treino e iam para casa. E a parte de uma atleta profissional caiu-me quando eu estava a jogar Eurocup. Nós recebemos uma equipa italiana, eu acho. Eu gostava muito de dizer bem o nome da jogadora, mas eu acho que ela chama-se Dérica. Ela é jogadora da WNBA. Sim. Ela foi lá jogar com a equipa dela.
E eu ouvi que ela tinha pedido para ter um quarto só para ela, para a babysitter e para a miúda. Tinha exigido ali alguma coisa para a alimentação da miúda. Entretanto, no jogo está lá a miúda com a babysitter e eu a tocar o meu marido. Estás a ver? É possível. Estás a ver? É possível. Isto pode ser uma opção. Os exemplos são muito importantes, não Muito, muito, muito. Sim. Depois, obviamente, que a capacidade financeira dá resposta a algumas soluções, depois também tem que se articular. Mas esta coisa de ter uma babysitter comigo no treino, caiu uma ficha quando eu vi aquela babysitter. É possível. E estamos a falar de uma jogadora da WNBA, que certamente recebe muito mais do que eu, mas na minha realidade também foi possível. Eu invisto no colégio, mas também invisto em o meu filho poder estar comigo naquelas horas de treino. Comigo já não é só comigo, não é? Porque estão lá as tias. Portanto, já é mascote Sim, estão lá da equipa toda. Estão lá as tias. E aliás, Sim. eu não vos quero dizer, não vos quero mentir, mas se eu faltar a um treino acho que ninguém repara, mas se o Tomás não for ao treino, então, Faz falta. sabe que ele vinha hoje? Sim, mas estou cá e eu posso. Muito bom. Estou cá e eu. Márcia, achas que todos os desportos necessitam de distinção de género? Alguma vez já pensaste sobre isso? Não, nunca tinha pensado sobre isso. Não acho que essa a necessidade de existir essa distinção, até porque sendo ou homem ou mulher todos somos capazes desde que haja motivação e empenho de desempenhar qualquer que seja a modalidade, desde que gostamos daquilo que fazemos. Mas na luta seria justo ou seria... Sim, se calhar justo é a palavra mais acertada, não sei, vamos pensar juntas. Seria justo ter atletas a competir homens e mulheres no mesmo peso? Não existe, pelo menos na modalidade que eu faço, eu sei. existe essa possibilidade. Não sei se terá a ver com aquelas fisionomias, porque por norma o homem é mais forte, tem mais musculatura do que uma mulher. Sim, porque há um lado biológico Exatamente, que tem de ser tido em conta, não é? Exatamente. Nós somos efetivamente diferentes, homens e mulheres são efetivamente diferentes, mas se calhar há desportos onde isso não fará tanto sentido, fazer essa distinção, ou continua a fazer sentido serem práticas completamente separadas, existir o desporto, mas homens praticam com homens, mulheres praticam com mulheres. Eu não sei como é que é no vosso caso. Para mim também é difícil agora dizer-te um desporto que se calhar faria sentido isso. Mas é mais fácil para mim pensar no basquete porque é a minha realidade. Se calhar as pessoas estão habituadas a ir a um jogo de basquete e o espetáculo é um afundanço. Não vou encontrar isso no basquete feminino. Mas há tanta coisa mais espetacular. Igualmente Porquê? espetacular. Porquê é que não encontramos afundanços no... Porque É mesmo falha técnica, não sei. Não. Porque realmente, em termos genéticos, há uma formação genética por parte dos homens que os torna capazes mais rapidamente de poder afundar. Okay. Connosco não é tanto. Nós temos mulheres que afundam, atenção. Sim. Existem mulheres no basquete que afundam. E eu já tive o que é que implica o afundança? Ajuda-me. Tens que saltar mais alto e ter mais força para... Sim. E a mesma estrutura muscular, tipo, a capacidade de recrutar aquele músculo. Existe realmente essa diferença. Mas está tudo bem, mas o basquete não é o afundanço, não é? E taticamente, eu arrisco-me a dizer que um jogo feminino é muito mais rico do que um jogo masculino. Mas sim, se calhar, malta, eu não vou afundar, desculpem. Sim. Está bem? E os meus objetivos não passam por isso. Mas taticamente... Não queremos afundanços. Mas taticamente o jogo pode ser muito mais rico. Sim. E é preciso ver a beleza nisso. E eu acho que as pessoas são capazes de encontrar essa beleza. O problema é que as pessoas têm que ver. Alguém tem que mostrar. Sim. Aliás, eu diria que a base dos preconceitos é mesmo o desconhecimento. Sim. Não querendo pôr em causa ninguém aqui da equipa que faz connosco o Igualmente, mas há também um lugar na prática desportiva, dar-se primazia ao lado da competição e não tanto ao lado artístico, da beleza do desporto em si, não é? As pessoas querem muito ganhar independentemente de... Acham que isso também poderia ser diferente se nós trabalhássemos em parceria, homens e mulheres, e os desportos fossem mistos? Eu acho que um desporto misto era desvirtuar um bocadinho as coisas, à partida. Era desvirtuar. Era como eu te estava a dizer. Eu não... Assim, de uma maneira geral, porque... Como eu te estava a dizer, estou com medo de estar agora a um desporto que faria sentido e eu não me estou a lembrar tu também dele. Estás a falar a partir do teu lugar, que é da prática do basquete. Eu não quero, enquanto atleta, eu não quero competir ao lado de um homem. Não tem nada a ver com isso. Tipo, vocês compitam entre vocês, porque realmente têm estruturas mais físicas próximas, não é? E eu compito com as minhas colegas, está tudo bem.
Agora, o que eu não percebo é porque é que o nosso é o basquetebolinho e o teu é o basquetebol. Basquetebolão, pois. Sim, é muito mais isso. É o basquetebol. Isso é que eu acho que não faz sentido nenhum. E está tudo bem, malta. Homens de um lado, Ou seja, mulheres falas do mais outro. na questão Aqui da eu acredito igualdade de que possa- oportunidades e de visibilidade da prática do que propriamente a inclusão Sim. do lugar misto. Sim, na- porque a na priori eu prática. diria que não faria sentido homens e mulheres. Aliás, vamos agora levantar aqui outra questão, que é, por isso é que ainda no desporto ainda não se consegue bem perceber onde é que a pessoa trans se consegue posicionar. Era essa a pergunta que eu ia fazer a seguir, porque é um comentário de um dos colaboradores, também sem nome, da IKEA. É justo incluir, a pergunta que nos chegou, é justo incluir mulheres transgênero em competições femininas? Imagina, a testosterona é realmente uma hormona que nos acrescenta. Claro. A força, não é? Até alguma agressividade, Sim. alguma... E o nível de testosterona, as mulheres também têm, mas é um nível baixo, não é? Sim, o nosso estrogénio Pronto, ok. impõe-se. Pronto. Sim. E um corpo que está 18 anos, 20 anos, a receber cargas enormes de testosterona, de repente, ok, mesmo que hormonalmente se ponha mais estrogénio, existe uma influência durante 20 anos que não pode ser esquecida. Agora, Márcia, mas agora esta pessoa não vai praticar desporto por causa disso. Pá, não. Alguém, que não eu, porque eu tenho que ir levar o Tomás ao colégio, não é? Alguém tem que pensar nisso. E é urgente alguém arranjar uma solução para isto. Agora, é justo assim a priori esta colocação de uma pessoa transgénero? À partida não. Mas vamos excluir por causa disso? Também não, malta. Temos de encontrar que uma arranjar solução. Temos que encontrar uma solução. Como é que te sentes em relação a este tema, se é justo incluir mulheres transgénero em competições femininas? No teu caso, então, no meu caso da não luta? tenho conhecimento de, mas sim, vai muito em contra o que a Márcia também estava a falar, dessa da fisionomia, da parte biológica que essa pessoa depois também continua a ter com ela. Acho que aqui ainda temos um longo caminho para haver desportos mistos, porque também infelizmente ainda temos muita desigualdade em termos de vários aspectos nos desportos, na vertente masculina com a feminina. Portanto, acho Sim. que enquanto não resolvermos também muitas desses aspectos, não estou a ver acontecer em nenhum desporto para já essa vertente mista, mas sim, era o que estávamos a dizer, essa parte dessa inclusão para as pessoas transgênero é algo que tem que ser pensado. Sim. Até porque o desporto é muitas vezes visto como uma ferramenta de inclusão social e pode também ser uma ferramenta Sim. de igualdade de género. Exatamente. Eu já joguei contra uma mulher transgénero. Sim. E foi engraçado porque ela viu-se perfeitamente que ela estava abaixo das capacidades dela. Vou contextualizar. Eu também jogo 3x3, porque o basquete existe 5x5 e 3x3. Eu estava com a seleção de 3x3 num torneio em França e ela simpatizou-se connosco e falou, né, e explicou um bocadinho ali a história dela, que ela estava super feliz porque realmente pôde se inscrever na competição. Mas coitada, sabes aquela pessoa que tu estás vezes no desporto e vês que está assim meio mole, meio que não sei o quê? E ela pega na bola e afunda, não é? Sim. Mas quase que, para não chamar a atenção, ela tem que ser a pessoa que passa ali meio despercebida, sabes? Tenta... Sim, não mostrar todo o seu potencial, Sim. porque isso pode Isso é chocar justo. de alguma Não. forma. Não é Claro. justo. Mas foi a maneira que ela arranjou de ser feliz e de poder continuar a jogar. Ou seja, teve E de não prejudicar, nem se limar sentir um bocadinho prejudicada, para poder sim. pertencer. Para mim está Sim. ótimo, mas vamos continuar a pensar, malta, porque esta pessoa não está feliz no seu todo, não é? Precisamos Então, de encontrar melhores sim, soluções. sim. Como é que vocês acham, nas vossas modalidades, que são diferentes, que podemos trabalhar neste sentido das vossas práticas serem um lugar não só de inclusão, mas também de igualdade de género? Como é que acham que vão ser estes próximos 20 anos, ou o que é que precisamos de fazer agora para os próximos 20 anos serem de transformação, de melhoramento? No meu caso, na minha modalidade, eu vejo isso como algo que tem sido melhorado ao longo dos anos. Felizmente temos muito mais mulheres a praticar o kickboxing, sejam elas atletas de competição ou não. A nível administrativo também temos já muito presente mulheres em liderança, temos atletas já de alto rendimento, temos uma vice-presidente, temos a presidente do Conselho de Arbitragem, que também é mulher. Sim. Portanto, eu vejo isto como um bom caminho e acho que estamos aqui a passar também um bom testemunho e um bom conhecimento depois às próximas gerações, e espero que se mantenha assim e que seja recíproco e que se reproduza depois também para todas as outras modalidades. Como é que tu achas que vão ser os próximos 20 anos? O que é que podemos fazer para o desporto ser um lugar de uma prática saudável e feliz e mais justa e mais equitativa?
O meu clube, por exemplo, é um clube que só tem basquete feminino, só. E eu compito com clubes que têm feminino e masculino. E eu sei o investimento que é feito de um lado e que é feito do outro. Sim. O que eu acho é que eu quero um ordenado igual ao jogador da década, porque eu sou a jogadora da década. E eu gostava de não ganhar 4 vezes menos, 5 vezes, 6 vezes menos, Sim. não é? É uma disparidade muito Muito, é muito grande. E que daqui a 20 anos eu vou estar a jogar, não é? Mas eu gostava muito que a próxima jogadora da década não tivesse este, não um problema, mas que não tivesse este nozinho, não é? Porquê, não é? Mas eu acho que nós temos que dar capacidade aos clubes para poderem fazer esse investimento, porque eu acredito que o meu clube, se me pudesse dar mais, eu quero acreditar que eles me dariam. Mas a verdade é que tem que haver um investimento à volta nos clubes para que eles tenham estruturas para que possam realmente dar condições ao feminino e ao masculino. Para além disso, as pessoas que recebem esses apoios dentro do clube também temos que ter a certeza que são pessoas formadas o suficiente para poderem estar nesta luta, não é? Sim. Porque fazer investimento e a pessoa que decide para onde vai o investimento é alguém tão quadrado que não percebe que, ok, este investimento era para aquilo e tu voltaste a investir do mesmo lado, também não faria sentido. Então eu acho que também é importante ter a certeza que as estruturas que se preparam para receber esses apoios são estruturas modernas ao ponto de perceber a magnitude deste problema e não serem só, desculpem-me a expressão, mas é uma expressão muito usada e que me chateia imenso, as histéricas das mulheres a terem que falar sobre este assunto, não é? Sim, como se fosse um assunto só nosso, não é? Como se fosse um assunto só nosso. social. Eu não tenho que ser homossexual para perceber a luta do homossexual, eu não tenho que ser negra para perceber a luta do negro, não é? Eu acho que isto é tão básico, mas como as estruturas estão muito envolvidas com pessoas que se calhar receberam uma educação diferente, acho que era importante também. Ok, tem que haver um investimento financeiro, tem que haver uma estrutura para os clubes estarem preparados para poder investir de uma maneira justa, seja ela 70-30, não é? Mas também temos de ter a certeza que a estrutura tem capacidade dos recursos humanos poderem fazer a leitura certa daquilo que a sociedade precisa neste momento. Acho que isso seria ótimo que daqui a 20 anos a conversa fosse conseguimos. Uma bela mensagem. Daqui a 20 anos vamos estar todos a dizer que conseguimos. Gostava de vos pedir uma última intervenção para deixarem uma mensagem às meninas e aos meninos que não querem cumprir os seus papéis de género e querem perseguir o desporto numa lógica própria de identidade pessoal. No caso dos meninos e meninas, acho que devem procurar perceber, experimentem os desportos que lhes interessem e vejam o que é que realmente gostam e invistam, dediquem-se, com certeza que não vão ficar arrependidos do investimento do tempo que vão e do que vão a ganhar para eles, sim, para o futuro. Eu acho que passa muito por eles terem capacidade de sonhar. E sonhar às vezes faz com que sejamos o primeiro a. E que assim seja, isso se calhar vai-te saber melhor. Mas esta capacidade de sonhar com qualquer coisa que eles possam nunca ter visto, mas que é da cabeça deles, acho que é o mais importante. A capacidade de poderem sonhar sobre algo que lhes vai fazer feliz, de certeza. Muito obrigada, Márcia. Obrigada. Foi falar convosco. Obrigada por terem vindo. Obrigada. Muito obrigada também a vocês que estão aí desse lado e que gostaram certamente de ouvir esta conversa tanto quanto eu. Se gostaram, deixem o vosso comentário nas redes da IKEA ou então no nosso canal do YouTube. Subscrevam este podcast e partilhem com aquele amigo que não gosta de ver desporto no feminino ou com aquela amiga que acha que desporto isso não é para raparigas. Partilhem porque podem estar a ajudar e a fazer parte da mudança necessária. E também sugiro-vos que espreitem outros episódios onde falamos destes temas que se cruzam todos, nomeadamente o da Capicua, com o empoderamento feminino, ou então o do Dino de Santiago e do Tiago Rolino, onde falamos de masculinidades e que muito se cruza com o tema de hoje. Até lá, sintam-se em casa, aqui, no Igualmente.